Olá, pessoal. Meu nome é Ionário, eu sou R3, e eu vou apresentar a minha revisão sobre sono na UTI. Eu fiz um breve sumário do que eu vou falar, não tão breve assim, mas eu vou explicar um pouquinho por que esse tema, a importância do sono, as alterações fisiológicas do sono e principalmente quais são as diferenças no doente crítico em relação ao ciclo circadiano, sono não REM e REM, o papel da sedação. E o título não é sono no doente crítico, mas é sono na UTI, porque eu quis falar um pouquinho sobre as repercussões da privação de sono durante o plantão noturno. A higiene do sono na UTI e en passant sobre o sonho. Então, uma das coisas que me motivaram a falar sobre esse tema foi lendo a reportagem sobre a morte do Michael Jackson. Aqui, essa reportagem do The Times. Não sei se todo mundo lembra quando o Michael Jackson morreu, a grande queixa do Michael Jackson era sobre insônia. E ele já tinha feito vários tratamentos, e o último tratamento dele foi o uso de Propofol. Enfim, é óbvio que não era um tratamento validado, mas ele estava recebendo injeções de Propofol em casa para tentar curar a insônia intratável dele. E aqui no The Times é um trecho de um especialista de sono, o Dr. Sisler, que eu vou falar um pouquinho dele ao longo da minha apresentação. E ele cita que, analisando os vídeos dos últimos meses de vida do Michael Jackson, ele acreditava que ele estava sofrendo de uma síndrome de insônia importante, inclusive alteração comportamental, perda de peso, e que o tratamento com Propofol deve ter piorado o quadro dele, talvez a ausência de sono REM induzida pelo Propofol pode ter piorado a sintomatologia de insônia do Michael Jackson. E isso me fez pensar um pouquinho sobre a UTI. A outra coisa é um pouquinho mais pessoal. Eu, por muito tempo da minha vida, tive parassonias. Uma das parassonias que eu tenho é paralisia do sono. Eu tinha muito frequentemente na adolescência, assim, então não sei se todo mundo sabe, mas paralisia do sono é uma condição em que eu desperto, eu fico consciente, mas eu tenho uma atonia muscular super importante. Eu descobri o que era atonia do sono na graduação, muito perto do meu primeiro estágio em UTI. E eu lembro que eu sempre ficava perguntando para os assistentes e os meus professores da UTI como que eles tinham certeza que os pacientes sedados estavam dormindo. Porque me causava uma certa angústia que eles podiam estar presos em situações como parassonias, que eu ficava presa. E eu queria entender, assim, como é que você sabe que o paciente está realmente dormindo? Então, vamos lá, né? Primeira coisa é por que o nosso cérebro precisa dormir. Sono é uma matéria que foi sendo estudada muito nas últimas décadas, não é uma coisa que as pessoas se debruçaram muito no passado. E tem um pesquisador, que é o Dr. Alan, ele fez uma provocação num artigo científico lá da década de 70, dizendo o seguinte: se o sono não servir para nenhuma função absolutamente vital, provavelmente, então, ele foi um dos maiores erros evolutivos. E nessa época tinha uma briga de especialistas, algumas pessoas achavam que o sono não deveria servir para muita coisa. Um outro Alan dizia que talvez a única função do sono seria curar a nossa sonolência. O primeiro Alan, Schaffen, defende essa ideia porque a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, realmente, se o sono não servir para nada, parece que a natureza gastou muito tempo num processo sem muita utilidade. E esse primeiro Alan, ele se sentiu provocado nas discussões da época e ele fez um estudo bastante interessante. Ele colocou ratinhos em plataformas e esses ratinhos, eles tinham acesso a tudo, a comida, a água, parceiro sexual. Só que metade dos ratinhos eram impedidos de dormir. Ele colocava numa plataforma girante, todos os ratinhos estavam com eletrodos ligados, fazendo eletroencefalo. Quando ele percebia que o ratinho ia começar a dormir, metade deles, ele ligava o motorzinho e impedia que o ratinho dormisse. Metade. O que aconteceu com os ratinhos? Esses privados de sono, todos, em torno de 2 a 3 semanas, faleceram, morreram. Desenvolveram uma síndrome com perda de peso, alteração comportamental, lesões de pele, e morreram. Os outros que dormiram, não. E aí esse é o primeiro de uma série de artigos que ele tenta explicar por que a privação de sono levou à morte dos ratinhos. E ele tem vários gráficos, ele não conseguiu achar uma linha causal objetiva, mas são vários dados interessantes. Esse aqui é um deles. Os ratinhos que estavam privados de sono, a linha pontilhada é o controle, a linha contínua é a privação de sono completa, e essa linha aqui rachurada é a privação parcial de sono.
Os privados de sono tiveram um aumento importante da ingesta alimentar, só que isso não foi acompanhado de ganho de peso, foi o contrário. Eles desenvolveram uma síndrome catabólica super importante e começaram a perder peso e desenvolveram aquelas outras manifestações que eu falei para vocês. E tem um dado interessante. Alguns dos ratinhos que estavam na iminência de morrer, ele permitiu que dormissem. Esses ratinhos que ele permitiu que dormissem, eles melhoravam, voltavam a ganhar peso e voltavam a ficar bem. Enfim, existe uma doença na medicina que chama insônia familiar fatal, que foi descrita no New England no final da década de 90, na mesma época do experimento dos ratinhos. E depois, em 92, esse grupo da doutora Medori descobriu a etiologia, que é uma doença priônica. É uma doença parecida com a dos ratinhos, é uma família inglesa que esse grupo conseguiu rastrear essa doença até a 5ª geração, lá no século 17. Aparentemente, esses pacientes, mais ou menos por volta dos 50 anos de idade, eles desenvolviam um quadro de insônia progressiva. Então, eles começavam a dormiam normalmente 7 horas, 5 horas, 4 horas, até que dormiam só 30 minutos, não conseguiam dormir mais do que isso, e depois disso eles desenvolviam uma síndrome de perda de peso, lesões de pele, alteração comportamental, e eles foram tratados lá em Boston, esses últimos pacientes, e independente do que os cuidadores fizeram, eles acabaram evoluindo a óbito depois de 5 meses. E eles também não conseguiram entender muito bem, é só uma área cerebral relacionada com sono que aparentemente estava afetada no início da doença. E aí, pensando em tudo isso, surgiram umas pesquisas mais recentes tentando entender o que acontece no sono que talvez seja vital para as pessoas. E aí, uma dessas é o sistema glinfático. Não sei, eu não estudei isso na graduação, eu até achei que eu estava traduzindo errado, mas os livros atuais de neurologia têm esse sistema glinfático. A ideia é que existem células da glia no nosso sistema nervoso central que têm um comportamento semelhante aos capilares linfáticos. E postulou-se que durante o sono, essas células elas aumentam as fenestrações e permitem que o líquor se aprofunde em regiões profundas do sistema nervoso central, e talvez isso permita a limpeza de substâncias. A doutora Shi, na Science, em 2013, ela fez um trabalho bem legal. Ela fez o seguinte, ela colocou marcadores no líquor de ratinhos, e ela mostrou que, realmente, quando os ratinhos estavam acordados, o líquor se restringia a uma região subcortical, e quando eles dormiam, eles se aprofundavam, era uma sonda marcadora, né? E se estendia para uma área do sistema nervoso central próxima a 100%. E ela não parou por aí, ela dosou substâncias no líquor e demonstrou que, por exemplo, a beta-amiloide, né, que é uma proteína conhecida por doenças neurodegenerativas, ela diminui no processo de ficar acordado e dormir. Então, talvez realmente exista alguma coisa que aconteceu no sono que permita o clearance de neurotoxinas. E a doutora Shi, ela também sedou os pacientes com ketamina, os ratinhos, com ketamina, e o mecanismo se mantinha. O líquor se aprofundava e havia uma limpeza de neurotoxinas. Outra coisa que ela fez foi injetar na cisterna magna dos ratinhos antagonistas de noradrenalina. No caso, um dos antagonistas foi propanolol, e ela demonstrou que, de forma parcial, isso continuava acontecendo. Eu quis colocar isso aqui só porque talvez o buraco é sempre mais embaixo, mas talvez não TI seja mais embaixo ainda. Porque, assim, a gente, por exemplo, precisa usar várias substâncias que a gente não faz ideia de como que ela interfere com processos fisiológicos outros, né? Então, talvez o uso de noradrenalina tenha alguma interferência, porque na hora que ela colocou, os ratinhos estavam acordados, na hora que ela colocou antagonista de noradrenalina, esse processo ocorreu de penetração do líquor. Outro, talvez, papel do sono que nos interessa na UTI, que vem sendo estudado nos últimos tempos, é o sistema imunológico. Esse Dr. Lange, ele fez um grupo de voluntários, ele vacinou todo mundo para hepatite A, uma parte pôde dormir normalmente e a outra parte fez uma privação de sono de 36 horas. E aí ele demonstrou que a produção de anticorpos com 28 dias foi estatisticamente diferente dos grupos. Quem foi privado de sono após a vacinação aparentemente não produziu tanto anticorpos quanto o outro grupo. E aí,
Saindo um pouquinho do papel do sono, o que acontece? Porque a gente está monitorizando as pessoas durante um momento que normalmente elas não costumam estar monitorizadas. E aí, o que acontece no sono, né? O Dr. Sisler, que vocês lembram, aquele perito chamado lá no julgamento do Michael Jackson, ele colocou as pessoas no laboratório de sono em situações diurnas e situações constantes. O que são essas situações diurnas e constantes? Situações diurnas é o seguinte, os participantes podiam trabalhar, comer, fazer atividade física, dentro de um espaço, dentro de um quarto. E as situações constantes eram o voluntário ficava deitado numa cama, decúbito dorsal, ele comia na cama e ficava olhando para uma parede branca. Então, eu acho que todo mundo imagina uma situação parecida. E aí ele quis ver se o fato da gente não tá ativo tinha alguma interferência em manifestações fisiológicas do sono. Aparentemente, parece que durante o sono a nossa temperatura cai, e esses pacientes, esses voluntários que ficaram deitados, tinham uma queda mais ou menos pronunciada, a melatonina foi igual, o pico de cortisol que acontece no início da manhã permaneceu, e um dado legal, que eu acho que vale a pena a gente falar, é o débito urinário. Durante a noite, o nosso débito urinário cai, e faz todo sentido, a gente tem uma contração urinária para a gente não despertar para fazer xixi. Isso aqui talvez interesse, eu acho que não, em algumas condições críticas, acho que não faz muito sentido, mas em condições menos críticas, a gente esperar e fechar balanço do paciente no período noturno e ver quanto que ele urinou à noite, talvez não faça tanto sentido, porque o nosso corpo foi feito para não fazer xixi à noite. E, inclusive, algumas coisas que a gente faz, eu tive um paciente que tinha HP, e a gente tinha uma obstinação em fechar um balanço muito estrito, e a gente fazia várias doses de furo, e ele era consciente e orientado, e teve um plantão que ele virou para mim e falou assim, eu prefiro morrer a tomar uma nova dose de furosemida, eu sei que eu vou entrar em edema agudo, que eu preciso dormir. Eu não aguento mais ficar fazendo xixi de noite, assim. Então, enfim, tem algumas considerações aqui. Outras considerações. A gente pode culpar a bradicardia do nosso paciente no monitor para o sono, a gente pode. Uma boa parcela deles chega até 40 batimentos por minuto desse trabalho. E a frequência respiratória também cai, só que existe uma diferença. Quando o paciente entra no sono REM, a frequência cardíaca e a frequência respiratória ficam meio caóticas. E aqui a gente pode pensar que a sincronia do ventilador, quando o paciente já está em assis controlado, talvez coisas possam acontecer nesses momentos. Outras coisas que acontecem, quando a gente dorme, a pressão intracerebral aumenta, hipotensão é comum, a hipotensão relativa com vasoconstrição aumentada, e a PCO2 também aumenta durante o sono, de 3 a 7 milímetros de mercúrio, isso é completamente fisiológico. E aí uma pergunta que pode parecer meio estúpida, como que a gente sabe que alguém está dormindo, mas eu sofria com isso lá no internato, e não é tão trivial na UTI por causa dos sedativos, né? Então, uma ferramenta, não tenho uma menor familiaridade, eu só vou tentar mostrar para vocês algumas coisas, que a gente pode usar é o eletroencefalo. Quando a gente está acordado, o nosso padrão de eletroencefalo é esse aqui. A gente tem umas ondas de baixa frequência, de alta frequência e baixa amplitude, e aí eles chamam de alfa e beta. Quando a gente começa a dormir, o que acontece é que o padrão muda de uma forma, assim, de bater o olho a gente percebe, né? As nossas ondas cerebrais, elas ficam sincronizadas, tem um aumento da amplitude e uma diminuição da frequência. Tem uns detalhes aqui, por que eu vou falar isso para vocês? Porque para poder falar em qual estágio alguém está no sono, quem estuda isso procura alguns complexos, do tipo assim, complexo K, fuso de sono, para tentar dizer em qual estágio a pessoa está. E aí, esse estágio do sono, que é o sono de ondas lentas, que é o sono não REM, é esse começo do sono, que a gente mantém o tônus ainda muscular na boa parte dele e é facilmente despertável. Então, qualquer mínimo estímulo a gente acorda. O próximo estágio que a gente entra é o estágio do sono REM. E se a gente bater o olho só no eletroencefalo, fica difícil de saber se a pessoa está acordada ou está dormindo, porque ele volta a ter ondas beta. E aí aqui é um sono mais profundo, que eu poderia olhar para a ectoscopia do paciente, ver que ele está todo largado na cama. Pode ter uma mioclonias, e quem fala à noite, fala nesse estágio, geralmente. Então, tem um cachorrinho falando aqui. Então, assim, se quem for estudar sono na UTI batesse o olho nesse eletroencefalo, não saberia o que está acontecendo. A gente precisa de outras coisas, no caso, comparar essas ondas cerebrais com a eletromiografia e a eletrooculografia. E aí, no sono não REM, é esse padrão diferentão, de ondas lentas. Mas no sono REM, que o padrão é parecido com o acordado,
Qual que é a diferença? Aqui eu tenho uma atonia muscular importante e movimentos oculares ritmados de grande amplitude. Enfim, só para sintetizar, então, se alguém que tem um sono fisiológico, tem um padrão assim, você está acordado, você começa a dormir, você vai entrando nos estágios do sono, e depois você volta ao contrário, você entra nesse estágio 4 e volta 3, 2, 1, em vez de acordar, você entra no sono REM. Esse ciclo dura em torno de 90 minutos, ele vai se repetindo várias vezes ao longo da noite, e cada vez mais o sono REM um pouquinho maior. Uma coisa principal do sono é que o despertar é possível. Inclusive, alguns livros de neurologia faziam uma provocação, né? Qual que é a diferença do sono para um estado de coma? Além de alterações do eletroencefalo, uma das principais é que você acorda do sono. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Não é porque eu quero que vocês durmam, mas tem 2 núcleos de sono. Os núcleos cerebrais associados com sono são muito complexos. Esse ciclar, né, do sono REM-on, sono REM-off, integra vários núcleos e eles ficam ciclando várias vezes durante a noite. Inclusive, aqui seria a verdadeira paralisia parcial, né? Esses núcleos se conectam com os núcleos da medula e aí a gente tem uma atonia muscular, mas o diafragma continua funcionando. O inverso seria perfeito na COVID, né? Mas a minha pergunta aqui, na verdade, é difícil pensar uma medicação que conseguisse fazer uma coisa tão refinada quanto isso, que conseguisse ficar ativando e desativando núcleos cerebrais e permitindo que a pessoa, de uma forma farmacológica, dormisse, né? E é justamente isso que acontece na UTI. Não, a gente não consegue ter um sono fisiológico. Esse é o trabalho do Dr. Cooper. Isso aqui são hipnogramas de pacientes críticos na UTI. Vamos ver esse primeiro aqui. Inclusive, em nenhum momento esse primeiro acorda, então não wake não existe. O que existe é esse PH, que é um acordar patológico. E não, em nenhum momento esse paciente fez sono REM, e ele ficou basicamente no estágio 1, que é aquele estágio mais superficial, e oscilando entre esse estágio 1 e um acordar patológico. Esse outro pacientinho aqui, o 3, ele também, esse sim acorda, pelo menos, tem mini dormires, desperta várias vezes, e em nenhum momento ele teve sono REM. Esse trabalho do Dr. Cooper levantou várias hipóteses do que acontecia. Uma delas era que todos os pacientes desse trabalho estavam em ventilação mecânica e estavam sob efeito de sedação. E aí, logo depois, o professor Brochard e o Duro tentaram falar, não, vamos ver pacientes sem sedação, porque talvez não seja assim, né? E aí eles estudaram 57 pacientes, 27 em VNI, 30 em ventilação mecânica. Todo mundo estava consciente, sem sedação há mais de 48 horas e fizeram polissono por 17 horas. O que eles viram? Que existiam 2 entidades que eles encontraram, que é o sono atípico e o acordar patológico. Aquele negócio que eu fui falando para vocês, difuso do sono, ondas K, enfim. Quando eles tentaram procurar isso nos pacientes críticos, eles simplesmente não encontraram. Usando a classificação tradicional, eles não conseguiam definir o que aquele paciente estava tendo. E aí, o que eles chamaram de sono atípico? Eram os pacientes que pareciam estar dormindo, mas não tinham aqueles complexos característicos. E tinham um eletroencefalo, às vezes, que era compatível com o despertar. Então, você poderia pensar que era sono REM, mas o paciente não estava acordado e não tinha atonia muscular. Eles não conseguiam classificar naquela classificação tradicional. E o acordar patológico é o seguinte. O eletroencefalo não era compatível com o despertar, mas o paciente estava acordado e respondendo comandos. Então, você podia pensar, não é? O paciente está com Glasgow 7, é óbvio que o eletroencefalo dele é normal. Não, não. Os pacientes tinham Glasgow maior do que 14, obedecendo o comando, e o eletroencefalo deles não era compatível com o despertar. Então, eles chamavam isso de acordar patológico. Aqui é só para demonstrar que quem eles viram esse despertar patológico realmente tinha um eletroencefalo muito diferente na proporção de ondas delta, delta, alfa, beta, enfim. E eles viram uma correlação talvez interessante. Quem tinha esse despertar, esse sono atípico, tinha uma proporção muito maior de delírio dali a alguns dias. Só que no dia que eles fizeram esse eletroencefalo, os pacientes fizeram o CAN-SU e não tinham delírio naquele dia. Então, eles levantam a hipótese que talvez ou o paciente já tinha um delírio subclínico, e aí essa ferramenta foi mais sensível em diagnosticar, ou ter esse despertar ruim, esse sono ruim, levou ao delírio, né? A gente não sabe, mas foi expressivo, assim, a presença de delírio. E aí, vem a parte do quanto a sedação talvez interfira nessa parte do sono.
Esse cara aqui é o Saul Bellow, é um prêmio Nobel de literatura. Ele ficou internado numa UTI e quando ele saiu, ele descreveu a seguinte coisa. Eu era agora o homem que morria, meus pulmões tinham falhado e uma máquina respirava por mim. Inconsciente, eu não tinha mais ideia do que era a morte, se a morte estava por vir, mas a minha cabeça, o que eu assumia que era a minha cabeça, estava cheia de visões, ilusões e alucinações. Não eram sonhos nem pesadelos. Pesadelos têm uma válvula de escape. Eu tirei isso da revisão do professor Tobin sobre sono na UTI. Porque ele defende bem essa parte, assim, do quanto talvez a diferença do sono nos pacientes críticos está muito nessa parte da válvula de escape, de não conseguirem acordar a depender da sedação que a gente dá. E aí vem os trabalhos com sedativos, né? Tem uma série de trabalhos. Eu coloquei esse só porque ele tinha os gráficos mais bonitos. E aqui mostra a polissonografia de pacientes sedados sem propofol e com propofol. Voltando naquela questão do Michael Jackson, realmente parece que quem toma propofol não tem sono REM. A gente não tem muita certeza qual a implicação disso, e quem não estava com propofol também não era todo mundo que tinha aquele ciclar fisiológico do sono, mas pelo menos a proporção de sono REM aumenta, né? E na ausência de propofol. Todos os outros trabalhos, como midazolam, Precedex, enfim, são muito semelhantes, assim, o hipnograma muda bastante com a sedativo, e nada parece se aproximar muito do fisiológico. Existiam alguns trabalhos finais que eu vi que tentavam defender muito o uso do Precedex em contexto de pós-operatório, então parecia que o Precedex foi uma coisa estudada agora nos últimos anos, e aí eu achei esse trabalho, que é só para mostrar o quão profundo eles são para tentar entender os sedativos. Esse foi um trabalho com voluntários. E era o seguinte, os voluntários iam num laboratório e eles recebiam placebo, Precedex e midazolam. E eles faziam um teste e viam, sob o efeito dessas substâncias, o que acontecia com a capacidade deles responderem ao teste. E aí tinha um detalhe aqui, que parte deles fazia a tarefa em silêncio e a outra parte fazia a tarefa com barulho de fundo. Placebo, independente do barulho, todo mundo acertou tudo. E aí, óbvio, com os sedativos houve uma queda na capacidade de acertar esse teste. E o que eles viram é que com o Precedex, quando tinha barulho de fundo, as pessoas conseguiam estar mais atentas, mais concentradas e conseguiam responder o teste. O que é isso, né? Aí eles fizeram um PET-CT desses pacientes e mostraram que os pacientes sedados com Precedex tinham essa região cerebral, que é o núcleo pulvinar, mais ativado. Existe uma teoria de que essa região está associada com aquele sistema reticular ascendente que nos permite ficar acordados. E aí, qual que era o barulho? O barulho era um ruído branco, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Teve um bebê na minha família que só dormia se tivesse um ruído branco de fundo, assim. E é do tipo assim, o aspirador de pó ligado, a televisão com estática, esse barulhinho parece que de alguma forma ativa uma das vias de concentração e de sono também. Eu não sei explicar muito bem, mas nesse trabalho eles deixavam esse barulho e parece que esse barulho fazia com que aqueles pacientes sedados com Precedex se concentrassem e conseguissem responder ao teste. E aí, por fim, assim, essa última onda de Precedex é melhor, esse é um dos trabalhos de 2005, que eles fizeram questionários para os pacientes sedados com Precedex e Propofol, perguntando uma série de coisas, tolerância à dor, conforto, capacidade de se comunicar com a família, comunicar com os cuidadores, e não houve diferença em absolutamente nada em relação ao Propofol e Precedex, nada. Capacidade de dormir, conforto na intubação, absolutamente nada. E aí o que eu falei que eu ia falar para vocês, que é só fora um pouquinho do paciente crítico, o que acontece quando a gente está num plantão privados de sono. Esse aqui é um trabalho do Dr. Sisler, que ele avaliou a capacidade motora de responder a um estímulo entre jovens e idosos. Como era de se esperar, os pacientes jovens respondem mais rápidos do que os pacientes idosos, os voluntários aqui, né, gente? Os voluntários idosos. E à medida que você vai ficando privado de sono, então aqui meia-noite, 1h da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã, 2 da tarde, você tem uma queda dessa performance, inclusive a performance dos jovens e dos idosos
para de ter diferença, todo mundo tem o mesmo tipo de performance. E esse é um trabalho da Nature, publicado em década de 90, mais ou menos, que metade dos voluntários ia ingerindo doses alcoólicas de álcool, 30 gramas, 60 gramas, 90 gramas, e a outra metade ia sendo privado de sono. E ele chegou nessa associação que 20 horas de privação de sono equivale a uma intoxicação alcoólica de 0,1% de performance neurocomportamental. E esse trabalho do New England, que saiu agora em 2006, comparando turnos de R1s com mais de 24 horas e menos de 24, mais de 16 horas e menos de 16 horas. E o aumento de erros e quase erros é uma coisa estratosférica, assim, mais de 400% de erros diagnósticos na UTI. Acidente de carro. Eu tenho um colega que fala que toda vez que ele tem um plantão ruim, o carro dele tem uma marca. Quando ele sai, ele bate em alguma coisa no estacionamento. E isso aqui também é uma coisa meio assustadora. Se o assistente que fez uma cirurgia tivesse dormindo menos de 6 horas na noite anterior, a chance de complicações cirúrgicas aumentava 171% nesse trabalho aqui do New England. E por fim, a última coisa que eu queria falar dessa parte do sono é que esse trabalho do Dr. Wu me fez lembrar muito nossas passagens de plantão do Leandro, que é o seguinte, eu tenho a sensação que sempre a pessoa que passa o plantão 2 dias depois tem uma memória muito diferente de quando eu estou lá vendo a passagem de plantão. Geralmente as pessoas têm a sensação de que a performance dela foi muito pior do que eu que estava acordada estava vendo, assim, do tipo, eu acho que o professor fez um monte de crítica, ele não gostou disso, daquilo, e eu não tenho essa memória, e eu sempre ficava incomodada, e não é porque eu gosto da pessoa que está me passando a informação, é porque eu não tenho essa memória. E o professor Wu, ele fez um negócio legal. Ele mostrou para uma série de voluntários um monte de imagens, não foram essas, tá, gente? Imagens de afeto positivo, negativo e neutro. Parte delas ficaram privadas de sono, parte delas não. Como era de se esperar, no outro dia as pessoas tinham que mostrar, quais imagens você lembra? As imagens neutras, as pessoas que dormiram, que não dormiram, não lembravam. Qual que é a diferença? Quem dormiu lembrava de forma igual as imagens positivas e negativas. Quem não dormiu, adivinha qual que esqueceu? As imagens positivas. Eles só lembravam das memórias negativas, que despertaram afetos negativos. Esse aqui é o gráfico do professor Wu. Então, os estímulos neutros, todo mundo esquece. Os estímulos negativos, todo mundo lembra, mas aquele que está privado de sono esquece os positivos e lembra os negativos, certo? Talvez isso também tenha implicação nos nossos pacientes privados de sono, sobre como que ele vai lidar, como que ele vai depois contar a trajetória dele dentro da UTI. O que a gente tem de estratégia para melhorar o sono nos pacientes na UTI? O Dr. Kandar, em 2012, ele fez uma revisão do tema, fez esse gráfico aqui. O que ele queria mostrar nesse gráfico? Tem uma série de situações que são modificáveis. A doença crítica, a razão pela qual o paciente está lá, é o que a gente está fazendo de intervenção. Essa não tem muito como mudar, mas as outras teriam como fazer diferente. O que ele fez? Ele criou uma conduta na Johns Hopkins, numa UTI de 16 leitos. A ideia dele, na verdade, era assim: a gente já sabe o que é de melhor que a literatura tem para promover o sono. Como que eu faço para as pessoas aderirem a essas medidas? E aí, o que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é o que ele queria aderir, o que ele queria que a equipe multi dele aderisse, né? E não o trabalho em si, que era como ele fez as pessoas aderirem a essas medidas. Aí são as medidas não farmacológicas, que era minimização de ruído, até conversando um pouquinho com a aula da Ana, além dos alarmes, ligar a televisão, a família que fica 24 horas, ele aconselhava pedir para a família dormir em casa e não dormir com o paciente. Otimizar a temperatura, então banho quente, se for dar banho à noite, preferencialmente banho quente, tentar fazer exposição à luz, preferencialmente luz solar, e promover medidas do tipo tampões de ouvido, máscara para os olhos, e aquele ruído branco lá daquele trabalho parece que faz sentido também. De medidas farmacológicas, menos benzodiazepínico quanto possível. Se o paciente tem delírio, preferir antipsicótico atípico, aqui pensando no paciente em delírio com insônia. Se o paciente tem insônia, mas não tem delírio, considerar o Zolpidem, alguns trabalhos mostram o Zolpidem como melhor. A melatonina,
Os trabalhos são pequenos e muito heterogêneos, não tem muito como falar ainda sobre darmelatonina. E café, eu acho interessante, eu pus só porque eu achei interessante. Parece que uma boa parcela dos pacientes lá nos Estados Unidos, eles saem da intubação pedindo café. E lá parece que os pacientes tomam café na UTI, faz parte deles tomar café. Então, talvez diminuir a quantidade de café nas UTIs fizesse sentido. A última coisa que eu vou falar para vocês, eu juro que está acabando, que é sobre sonho. Eu me senti um pouco frustrada no que eu estava estudando, porque os livros de neurologia, eles ficavam descrevendo os fusos do sono, as ondas K. Tinha muito pouco sobre sonho. E, de novo, tinha uma briga entre os dois Alans lá do começo. O Alan Rajafak, ele acreditava que os sonhos, ele tinha algum impacto importante, porque é interessante pensar que as ondas cerebrais do paciente que está sonhando é muito parecido com o paciente acordado, então alguma coisa deve estar acontecendo ali. E o outro, Alan Robson, achava que o sonho era só uma forma do cérebro se livrar de lixos mentais. Eu tirei esse slide da aula do professor Peter Stickgold, da Harvard. Ele tenta defender o sono, e principalmente o sonho, como uma estratégia de superar eventos traumáticos. Pensando na síndrome pós-TI e nos nossos pacientes que desenvolvem transtorno do estresse pós-traumático, talvez isso tenha algum sentido. Eu não consigo ainda dizer para vocês qual, mas nesse artigo dele, que eu acho super legal, ele defende o que se sabe hoje. Igual eu mostrei para vocês do professor Hu, que a nossa memória ela muda se a gente dorme ou não e como a gente dorme. O que eles defendem é que quando a gente tem um evento traumático, para a gente não evoluir para transtorno de estresse pós-traumático, a gente precisa ter uma transformação da memória de uma forma adequada. O DSM, quando a gente vai ver os critérios de transtorno pós-traumático, ele cita alterações do sono como um critério maior. Esse professor aqui, ele defende que talvez não é que o transtorno do sono é uma consequência do transtorno pós-traumático. Ele acha que talvez seja mais relacionado à causa. O fato de você não conseguir dormir bem, não conseguir transformar essa memória, talvez seja associado com a não resolução do evento traumático e aquela repetição da memória de uma forma muito vívida. Enfim, não é muito tubos e fórmulas, mas lendo esse professor, Stickgold, ele cita um cara que eu gosto muito, e aí eu vou pedir licença para a medicina baseada em evidências, que é o Shang Tzu. Ele é um cara chinês que viveu no século XII, e ele era muito interessado por sonhos. E aí, num dos livros dele, ele faz um comentário que é o seguinte: ele estava caminhando, ele para debaixo de uma árvore e dorme, e aí ele começa a sonhar com o mesmo caminho que ele fez, só que no corpo de uma borboleta. E aí ele faz o seguinte comentário, bastante viajado: estou diante do problema filosófico mais complicado da minha vida, que ele não sabia. Sou um homem que sonhou que era uma borboleta, ou uma borboleta sonhando que transformou-se em um homem. Por que o Stickgold cita isso? Parece muita psiquiatria, mas ele acredita que o impacto do sonho, que a gente fica tanto tempo dormindo, tem algum impacto na nossa percepção de realidade quando a gente acorda. E aí, terminando, essa é uma tirinha do Theo Minimundo que eu gosto muito. Vocês leiam aí que eu passo para o próximo. É isso. médico John Hopkins, do Mercandar, ele é geriatra, assim, a maior parte do que a gente fica com medo de dar zolpidem para idoso, eu vi isso, assim, algumas vezes. E a maior parte dos pacientes eram idosos, na verdade. Ele achava que era uma boa estratégia. Esse trabalho aqui é complicado. Acima de 70 anos de idade.
E aquela aula ia ficar muito extensa, eu tive que fazer uma avenida. Tem muita coisa, tá querendo usar a natureza como marcador de gravidade, universidade da avenida na SESC, enfim, tem um gráfico embaixo. Não, é muito heterogêneo, são pequenos. A coisa que tem muito estudada é que parece que a gente acha que não, mas os pacientes críticos têm um pico e vários de melatonina. Esse trabalho mostrava isso, independente da doença de base, eles tinham um pico e alto de melatonina. E o que eu vi, o que esse trabalho do professor Condai defendia, os trabalhos ainda eram muito pequenos, heterogêneos, para dar uma conduta, assim, vale a pena ou não vale a pena dar melatonina. Acho que muita coisa que faz, se alguma falta ele faz. Tudo fechado, né? Mas pronto, fase 4, eu sou aquele fechado. Virado, deixa eu virar na parede. Essa é uma sozinha com o calor de cabelo ligado. Não vai chorar no tempo.
É isso aí. Obrigado. Obrigado. Desculpa a bagunça. Imagina, mas